1. Políticas públicas. 1.1 Conceitos e tipologias. Aborda a compreensão fundamental dos conceitos e tipos de políticas públicas. 1.2 Ciclos de políticas públicas. Explora os estágios desde a agenda até a avaliação, incluindo formulação, implementação e monitoramento. 1.3 Institucionalização em direitos humanos. Destaca a incorporação das políticas de direitos humanos como prática permanente do Estado. 1.4 Federalismo e descentralização. Analisa a organização e funcionamento dos sistemas nacionais de programas, considerando o federalismo. 2. Desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. E 2.1 Estado de Direito e Constituição de 1988. Examina a consolidação da democracia, representação política e participação cidadã. 2.2 Divisão e coordenação de poderes. Explora a estrutura de poderes na República. 2.3 Presidencialismo. Analisa noções gerais, capacidades governativas e especificidades no contexto brasileiro. 2.4 Direitos humanos e memória. Foca na efetivação e reparação de direitos humanos, considerando memória e autoritarismo. 2.5 Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH. 3. Apresenta o programa como instrumento para a promoção dos direitos. 2.6 Combate a discriminações e desigualdades. Aborda estratégias para combater discriminações e desigualdades diversas. 2.7 Desenvolvimento sustentável. Explora a interseção entre desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática. 3. Ética e integridade. 3.1 Princípios éticos do serviço público. Analisa os princípios éticos à luz da Constituição Federal e do Código de Ética Profissional. 3.2 Governança pública e sistemas de governança. Explora as práticas de governança, gestão de riscos e medidas mitigatórias. 3.3 Integridade pública. Foca nas diretrizes para a preservação da integridade no setor público. 3.4 Transparência e qualidade na gestão pública. Destaca a importância da transparência, cidadania e equidade social. 3.5 Governo eletrônico. Analisa o impacto do governo eletrônico na sociedade e na administração pública, considerando legislação pertinente. 3.6 Acesso à informação. Explora os aspectos da Lei de Acesso à Informação, Lei no 12.527/2011. 3.7 Uso da inteligência artificial no serviço público. Aborda a transparência e imparcialidade nos usos da inteligência artificial. 4. Diversidade e inclusão na sociedade. 4.1 Diversidade de sexo, gênero e sexualidade, étnico-racial, cultural. Analisa as diferentes dimensões da diversidade e seus impactos sociais. 4.2 Desafios sociopolíticos da inclusão. Explora os desafios de inclusão de grupos vulneráveis, como crianças, idosos, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, povos indígenas e quilombolas. 5. Administração Pública Federal. 5.1 Princípios constitucionais e normas. Aborda os princípios e normas que regem a administração pública. 5.2 Estrutura organizacional. Explora a estrutura da administração pública federal conforme o Decreto-Lei no 20019/67. 5.3 Regime Jurídico Único. Analisa o regime jurídico único dos agentes públicos, Lei no 812/1990 e suas alterações. 6. Finanças públicas. 6.1 Atribuições econômicas do Estado. Explora as funções econômicas do Estado. 6.2 Fundamentos das finanças públicas, tributação e orçamento. Analisa os fundamentos, tributação e orçamento público. 6.3 Financiamento das políticas públicas. Explora a estrutura de receitas e despesas do Estado. 6.4 Noções de orçamento público. Aborda aspectos do Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, CLDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA. 6.5 Federalismo Fiscal e Lei de Responsabilidade Fiscal. Analisa o federalismo fiscal no Brasil e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar no 101/2000. Conhecimentos gerais para concurso público. Guia abrangente. Capítulo 1. Políticas públicas. No universo das políticas públicas, adentramos a compreensão dos seus conceitos e tipologias. Essa esfera vital da administração governamental abrange desde as definições fundamentais até as diversas formas pelas quais são implementadas e avaliadas. O ciclo de políticas públicas é desvendado, revelando os estágios cruciais que vão desde a formulação até a avaliação, delineando os processos decisórios que moldam a agenda governamental. A institucionalização das políticas em direitos humanos é discutida como uma prática essencial, consolidando seu papel como política de Estado.
Além disso, exploramos o federalismo e a descentralização das políticas públicas no Brasil, entendendo a organização e o funcionamento dos sistemas nacionais de programas. Capítulo 2 – Desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. No segundo capítulo, mergulhamos nos desafios do Estado de Direito, onde a Constituição Federal de 1988 se destaca como a bússola que consolida a democracia, representação política e participação cidadã. A divisão e coordenação dos poderes da República são exploradas em detalhes, assim como o sistema presidencialista, suas nuances e especificidades no contexto brasileiro. A efetivação e reparação de direitos humanos entram em foco, considerando a história, autoritarismo e violência de Estado. O Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH-3 se revela como um instrumento vital nesse cenário. Não podemos ignorar os esforços para combater discriminações, desigualdades e injustiças nos mais variados estratos sociais, bem como a interseção crucial entre desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática. Capítulo 3 – Ética e Integridade. O terceiro capítulo nos transporta para o reino da ética e integridade no serviço público. Desvendamos os princípios e valores éticos fundamentais, ancorados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto no 171/1994. Governança Pública e Sistemas de Governança, com ênfase na gestão de riscos e medidas mitigatórias, Decreto no 9.203, de 22 de novembro de 2017, emergem como fundamentais. Abordamos a integridade pública, Decreto no 11.529/2023, e a transparência e qualidade na gestão pública, cidadania e equidade social são pontos cruciais. O capítulo se encerra explorando o impacto do governo eletrônico na sociedade e na administração pública, Lei no 14.129/2021, juntamente com o acesso à informação, Lei no 12.527/2011, e a necessidade de transparência e imparcialidade no uso da inteligência artificial no âmbito do serviço público. Capítulo 4 – Diversidade e Inclusão na Sociedade. A diversidade de sexo, gênero e sexualidade, e diversidade étnico-racial ou diversidade cultural, são todos temas abordados no quarto capítulo. Aqui, enfrentamos os desafios sociopolíticos da inclusão, analisando as barreiras que impactam grupos vulneráveis como crianças e adolescentes, idosos, LGBTI+, pessoas com deficiências, pessoas em situação de rua, povos indígenas, comunidades quilombolas e outras minorias sociais. Capítulo 5 – Administração Pública Federal. Adentramos o quinto capítulo, dedicado à Administração Pública Federal. Princípios constitucionais e normas, artigos de 37 a 41 da Constituição Federal de 1988, orientam a compreensão do papel fundamental dessa esfera. A estrutura organizacional da Administração Pública Federal, conforme delineado no Decreto-Lei no 2001967, é minuciosamente explicada, assim como o regime jurídico único dos agentes públicos, conforme estabelecido pela Lei no 812/1990 e suas alterações. Capítulo 6 – Finanças Públicas. No sexto e último capítulo, abordamos as atribuições econômicas do Estado e os fundamentos das finanças públicas. Exploramos a estrutura de receitas e despesas do Estado brasileiro, compreendendo noções de orçamento público, como o Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, CLDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA. O federalismo fiscal no Brasil e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar no 101/2000, e encerram nossa jornada pelos intricados caminhos das finanças públicas. Este guia abrangente visa proporcionar uma compreensão detalhada dos conhecimentos gerais essenciais para o sucesso em concursos públicos, fornecendo uma base sólida para os desafios que aguardam o candidato. Boa jornada nos estudos! Desbravando os conhecimentos gerais para concurso público. Capítulo 1 – Políticas públicas. Neste capítulo, mergulhamos nas políticas públicas, entendendo os diversos tipos e ciclos que orientam a ação governamental. Exploramos como essas políticas se tornam parte essencial do Estado, especialmente quando integradas aos direitos humanos. A descentralização e o federalismo brasileiro também são pontos-chave, revelando a organização por trás dos programas nacionais. Capítulo 2 – Desafios do Estado de Direito. Desvendamos os desafios do Estado de Direito, desenhando um quadro do impacto da Constituição de 1988 na consolidação da democracia. Exploramos a divisão de poderes, o presidencialismo e os esforços em direção aos direitos humanos. Ao final, tocamos nas questões fundamentais de combate a discriminações e desigualdades, e como a busca pelo desenvolvimento sustentável se entrelaça nesse contexto.
Capítulo 3, Ética e Integridade. Adentramos o mundo da ética e integridade, compreendendo os princípios éticos do serviço público e o valor da governança. Transparência, qualidade na gestão pública e o uso ético da inteligência artificial ganham destaque, enquanto exploramos a importância do acesso à informação e do governo eletrônico. Capítulo 4, Diversidade e Inclusão. Este capítulo nos conduz pela diversidade de gênero, sexualidade, etnia e cultura, e os desafios da inclusão. Investigamos as barreiras enfrentadas por grupos vulneráveis, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. Capítulo 5, Administração Pública Federal. Aqui, adentramos o coração da máquina administrativa, compreendendo seus princípios constitucionais, estrutura organizacional e o regime jurídico dos agentes públicos. Esses elementos formam a base da administração pública federal. Capítulo 6, Finanças Públicas. Finalizando nossa jornada, exploramos as finanças públicas. Discutimos as atribuições econômicas do Estado, a estrutura de receitas e despesas, e a responsabilidade fiscal. Noções de orçamento público, federalismo fiscal e a lei de responsabilidade fiscal fecham nosso entendimento sobre o papel econômico do Estado. Esse é um resumo que busca simplificar e tornar mais acessível os temas abordados nos diferentes capítulos, proporcionando uma visão ampla e integrada dos conhecimentos gerais necessários para concursos públicos.